Nos últimos 30 anos, a forma como as pessoas buscam informações mudou pelo menos 3 vezes. E as principais eu vou te contar agora. Primeiro foi o Google. As empresas que entenderam os mecanismos de busca e conseguiram posicionar seu site saíram na frente. No segundo passo, vieram as redes sociais. E quem conseguiu entender o jogo também saiu ganhando. E nesse momento nós estamos vivendo uma nova transformação que pode ser compreendida como a maior delas. E eu vou te explicar um pouquinho mais nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique Pérez e eu sou especialista em SEO aqui na Busca Orgânica, uma das empresas de destaques no Brasil em fazer o posicionamento orgânico no Google funcionar de verdade com garantia em contrato. E vamos voltar para o tema do vídeo de hoje. Bom, as pessoas estão parando de pesquisar e começando a perguntar. Cada vez menos as pessoas têm a tendência de digitar uma palavra-chave no Google e encontrar, abrir mais de 10, 20 links para poder ter uma resposta satisfatória para a sua dúvida. Atualmente é muito mais fácil essas pessoas irem diretamente a alguns motores de buscas diferentes e mais modernos como ChatGPT, Grok, DeepSeek, entre outras IA generativas como o Gemini do próprio Google, e encontrarem respostas diretas às suas perguntas, tendo um índice de satisfação mais elevado, uma experiência do usuário mais aprimorada e encurtando o seu tempo de pesquisa dentro da plataforma. Dentro desse novo formato de busca, tem 3 estratégias que são pilares essenciais para que você possa se destacar no novo comportamento dos usuários. O primeiro deles é o SEO, já mais tradicional, há mais de 20 anos no mercado, onde muitas empresas já conhecem e já tem alguma tecnologia dentro de seu site. Ele é principalmente a base pilar para todas as outras. E podemos citar aí as novidades, que é o GEO e o AEO. Começando pelo SEO, a famosa especialidade da casa. O SEO significa Search Engine Optimization, que em português pode ser interpretado como otimização de motores de busca. Essa prática é uma cartilha de diversas recomendações que fazem com que os motores de buscas reconheçam melhor seu site, entendam que ele oferece uma experiência aprimorada para o usuário e assim te recompensam com posicionamento orgânico nas primeiras páginas dos motores, normalmente no Google ou Bing. Mas resumindo, o SEO ele é consistido principalmente em 3 pilares. Primeiramente, o homepage, que diz respeito mais à parte superficial do seu site, toda aquela parte que pode ser encontrada na navegação, incluindo a estrutura de navegação, o conteúdo das páginas, as páginas de posicionamento e de produto, entre outros. Partindo para o SEO off-page, são coisas que estão em camadas mais profundas do seu site, com links externos que apontam para eles, principalmente vindo de sites com maior autoridade para transmitir um pouco dessa autoridade para o seu domínio. E passando para a parte de SEO técnico, podemos entrar em tudo que envolve programação, mapa do site, tags canonical, entre outros. E assim, nós temos aí uma estrutura de SEO muito mais elaborada com esses 3 pilares. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona o SEO, nesse card aqui você pode clicar e assistir um vídeo exclusivo sobre o tema que nós já temos preparados aqui no canal para você. Bom, vamos para um exemplo prático de como funciona o SEO. Imagine que você é uma empresa fabricante e distribuidora de rolamentos. Você pode se posicionar como uma fornecedora, fabricante ou distribuidora de rolamentos, e quando um engenheiro ou um setor de compras de uma indústria que procura o seu produto digitar rolamentos, fábrica de rolamentos, onde comprar rolamentos, o seu link vai aparecer primeiro para ele, já que você tem uma estratégia bem estruturada de conteúdo para o usuário e para atender às necessidades dele dentro dessa pesquisa. Bom, nessa segunda nova estratégia nós temos o GEO, que significa Generative Engine Optimization. Ele é especificamente para responsividade em IA generativas, como o ChatGPT, o Grok, DeepSeek, Gemini, entre diversas outras que temos no mercado. Essa estratégia consiste em criar conteúdo relevante para que a própria inteligência artificial considere uma autoridade dentro do nicho e indique então seus produtos, seus serviços ou até mesmo a sua consultoria para quem está pesquisando sobre aquele tema dentro de uma inteligência artificial. Trazendo para um exemplo prático e plausível, imagine que você é aquele mesmo fabricante de rolamentos. Se você tem uma ficha técnica detalhada com diversas informações extras sobre o seu produto e um potencial lead pesquisa sobre esse assunto numa inteligência artificial, você vai aparecer como fonte, a sua empresa vai ser citada como uma referência no segmento. Isso vai fazer com que você se conecte com um potencial usuário do seu produto, trazendo a fidelização, trazendo conhecimento, reconhecimento de marca e até mesmo faturamento em cima desse lead ou possível venda gerada. E como funciona na prática, né?
Para o seu GO ser bem estruturado, você precisa ter autoridade no seu conteúdo, né? Precisa transmitir que ele foi escrito por um especialista, ou pelo menos revisado por um. Precisa ser um conteúdo bem estruturado, então tópicos, legibilidades, bullets, FAQs, entre outras estratégias que podem agregar positivamente na experiência do usuário durante a leitura do seu conteúdo. Multiformato. É muito importante que seu conteúdo seja multiformato, ou seja, esteja disponível em diversas formas diferentes na web. Pode ser como arte, como Reels, como blog, como vídeo no YouTube, como podcast, como videocast. Enfim, quanto mais canais de mídia você explorar dentro da web, mais fácil fica para que essas IAs generativas encontrem o seu conteúdo, interpretem como autoridade e te recomendem para um possível usuário. E por último, e não menos importante, o seu conteúdo ele precisa ter um formato citável, ou seja, ele precisa ser amigável tanto para a inteligência artificial quanto para o usuário final. Ela precisa ler, interpretar e conseguir citar o seu conteúdo para que aquele usuário tenha uma experiência positiva. E por que isso importa tanto? Por que é tão relevante nesse momento? Pessoal, até esse momento, em 2026, já caíram mais 25% dos resultados de busca responsiva no orgânico, sendo substituído pela busca generativa de IA. Ou seja, o comportamento do usuário está migrando, ele está se modificando e a gente precisa se atualizar para continuar encontrando resultado dentro do digital, beleza? Bom, e a terceira estratégia que mais vem sendo utilizada nesse momento é o I/O, Answer Engine Optimization, ou seja, uma otimização de motores de resposta, sendo um pouquinho diferente do que o SEO faz, quase que como o inverso. Enquanto o SEO funciona como uma otimização de motores de busca, o I/O ele funciona extremamente na resposta curta, precisa e direta para o usuário. Ele se dá principalmente em snippets estruturados do Google, né, que antigamente eram aqueles links de maior autoridade que ficavam dentro das respostas daquelas perguntas frequentes do Google que a própria SERP oferecia para você. Mas hoje não. Hoje a gente tem toda aquela parte de I/O Overview, que ela te responde, ela recomenda, ela continua uma conversa e ela te guia para que você consiga tirar todas as suas dúvidas, encontrar as soluções necessárias ou até mesmo os produtos que você esteja procurando com o melhor preço. Então, dentro disso, vou te explicar um pouquinho aqui de como isso pode ser aplicado para o seu produto e depois a gente vai revisitar, como nos outros, um exemplo prático para poder entender um pouco melhor. Bom, como ele é basicamente um motor de respostas, você precisa basear o seu conteúdo com respostas plausíveis para que ele seja promptável dentro do I/O. Então, principalmente os FAQs são muito importantes em conteúdos nesse momento, porque ali a gente consegue interpretar dúvidas frequentes, respostas frequentes para essas dúvidas. Então, massivamente a gente consegue abranger a maioria comum das dúvidas que existem sobre o seu nicho, o seu produto, o seu serviço, entre outros. E vamos agora para o exemplo prático. Continuando ainda naquele mesmo exemplo sobre um fabricante de rolamentos, pense só, se você consegue responder algumas dúvidas comuns sobre preço, quantidade, aplicabilidade, ficha técnica, entre outros, e qualquer usuário pesquisar responsivamente a forma que você botou no seu site, o AI Overview tem grandes tendências de te recomendar para aquele usuário e te conectar com um possível lead, com uma pessoa interessada ou com alguém que está dentro do seu universo em que em algum momento pode ser interessante ter uma conexão. Então, dentro desse novo formato, é muito importante a gente interpretar que o SEO ele continua sendo um pilar de otimização de motores de busca, continua sendo muito relevante para empresas, continua fazendo com que a sua empresa fique posicionada 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano na mesma posição do Google. Já o GO, ele vem com uma forma como você pode ter mais personalidade para atracar o usuário, você pode ter um pensamento mais apropriado na experiência dele. Ou seja, entender o comportamento do teu usuário, do teu público-alvo e dialogar diretamente com ele. Nesse momento, conteúdos de EEAT vão ganhar prioridade, trazendo experiência, expertise, entre todos os outros critérios de autoridade que um conteúdo precisa ter. E quando a gente fala do I/O, com certeza é um formato que ainda pode ser muito bem explorado, tá? Tudo isso que a gente está trazendo também, pessoal, são coisas novas que estão surgindo nos últimos 2, 3 anos e que as empresas ainda estão tentando se reencontrar nessa nova realidade.
Mas para você sair na frente, com certeza você precisa tomar o primeiro passo, tomar uma decisão ali e começar a mesclar essas estratégias com o que você já tem no ar. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você assista aos outros vídeos aqui do nosso canal, porque a gente traz diversas outras estratégias, como tráfego pago, SEO propriamente dito, como a gente já recomendou, CRM, estratégias comerciais e muito mais. E aproveitando o gancho do I.O. que a gente falou por último, né? Vamos para uma dúvida frequente que muitas pessoas têm. Essas estratégias, elas se excluem? Tem uma melhor para começar, uma mais preferida do momento? Não, pessoal, essas estratégias elas podem ser feitas em conjunto, principalmente dentro de um SEO bem estruturado, que é a base, o pilar para um projeto que envolve SEO e I.O. também. Pensa comigo, se você já tem uma otimização bem feita de motores de buscas, inclui dentro do seu conteúdo algo profitável, algo que responda com qualidade, com autoridade às dúvidas do usuário, e ainda cria os FAQs, cria ali os bullets estruturados dentro do mesmo conteúdo, a gente já vai conseguir atender os 3 critérios ao mesmo tempo. Claro, existem alguns critérios técnicos que diferenciam um do outro, como por exemplo o sitemap ou robots.txt, algo do tipo, mas você já tem que estar preparado, já tem que estar se movimentando para que você possa trabalhar em conjunto as 3 estratégias simultaneamente e consiga elevar o nível do seu conteúdo para que ele seja não só encontrado, mas também recomendado nesse novo comportamento de busca do usuário. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham agregado um pouquinho aí pro pensamento, pros insights de vocês, nesse novo momento, nessa nova descoberta, essa nova revolução industrial que nós estamos vivendo no digital. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilhar, para ajudar um pouquinho o nosso vídeo a chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas e também recompensar um pouquinho do trabalho que a gente está tendo aqui para criar esse conteúdo para vocês. E também deixo aqui aberto, toda a nossa equipe à disposição para responder vocês, para trazer novidades. Então, se você quer saber algo, tem alguma dúvida, gostaria de ver algum tema, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, chama a gente no Instagram, todos os nossos links estão aqui na descrição. E vamos se conectar nesse mundo para fazer bons negócios, trazer um crescimento para todos e até a próxima.